Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Meu nome é Pamela Fonseca. Para quem não me conhece, eu sou diaconisa da Igreja Pentecostal Fogo para as Nações e dando continuidade ao nosso projeto Mulheres de Deus em Saia Justa, eu gostaria de fazer uma breve reflexão com vocês no capítulo 24 de Mateus, versículos 32 a 35. O texto bíblico diz assim: Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Queridos, e essa passagem está sendo ministrada pelo Espírito Santo no meu coração desde a última terça-feira, quando estávamos em plantão da igreja. E uma primeira coisa que me chamou a atenção nessa parábola, nessa mensagem, é o contexto em que ela está inserida. Nós vamos ver que logo no primeiro versículo de Mateus, Jesus estava saindo do templo e seus discípulos se aproximaram dele para lhe mostrar as construções no templo. E nesse contexto de planejamento e execução, Jesus resolve falar aos discípulos sobre o amanhã, aquilo que estaria por vir, o nosso futuro, né? Então Jesus vai falar sobre o princípio das dores, né? A ocorrência de guerras, rumores de guerras, pestes, fome, né? Terremotos. Jesus vai falar sobre os falsos profetas, a grande tribulação e a segunda vinda dele. E em meio a tudo isso, quantos de nós já nos deparamos com essas palavras, né? Agora com essa pandemia do Covid-19, né, do coronavírus, muitos profetas e pregadores intensificaram essas pregações, né, essas mensagens. Nesse contexto, queridos, então, de fim dos tempos, né, e os seus sinais, nós vamos ver Jesus citar essa parábola da figueira. E ele vai comparar a sua vinda ao crescimento dessa figueira, dessa planta. E no meu raso conhecimento em biologia, porque muitos de vocês sabem que eu sou formada em química, mas eu me recordo que boa parte das plantas, né, tem o propósito de florescer e dar frutos. E geralmente isso acontece na primavera. Mas, biblicamente, na passagem da figueira, nós vamos ver Jesus falar sobre ramos, e fazendo alusão ao caule, e falar sobre folhas, né? Tudo isso acontecendo próximo ao verão. Olha que interessante, né? E como Jesus gostava de parábolas, eu creio que essa figueira, né? Esses elementos dessa figueira também são parábolas, são comparações que a gente pode fazer nos dias de hoje, né? O que seria, né? Ou quem seriam esses caules, né? Queridos, o caule, ele nada mais é do que um canal de alimentação para a planta, né? Em que a matéria inorgânica que a raiz absorve, ou seja, água e sais minerais, ela passa pelo caule para chegar às folhas, onde, né, essa parte inorgânica seria convertida em uma alimentação mais orgânica necessária à planta. Então, através do próprio caule, essa outra, né, alimentação orgânica, ela passa da folha até as raízes. Então, queridos, qual é o propósito de Jesus sobre essa parábola da figueira, né? Nós vamos ver em outra passagem bíblica que Jesus vai vir buscar a sua igreja adornada. E o que seria esse adorno? Queridos, esse caule somos nós, né? A igreja do Senhor. Então, a igreja do Senhor precisa estar renovada, precisa estar reavivada. Nós, né, como caules, como igreja do Senhor, muitas vezes nos encontramos apenas com o nosso material, a nossa matéria-prima, né? Nós nos encontramos apenas com aquilo que é bruto. As nossas vidas ainda precisam ser lapidadas. Mas nessa passagem nós vamos ver que folhas brotarão. E qual o papel dessas folhas, né? Dessa ação do Espírito Santo sobrenatural sobre as nossas vidas? É transformar aquilo que era bruto, que era inorgânico, em algo, né, orgânico, em algo que realmente nos alimenta de uma maneira mais profunda,
né? Então, essa ação do Espírito Santo sobre nós, ou seja, a ação da folha sobre o caule, faz com que a gente seja reavivado. E o avivamento clamado por muitos, né, chegue às nossas vidas. E esse é o adorno do Senhor sobre a sua igreja. É a sua porção, a ação do seu Santo Espírito sobre nós, né? E é assim que o Senhor vai vir buscar a sua igreja. Por isso, essa comparação da vinda do homem com o crescimento dessa figueira. E uma coisa também bastante interessante, queridos, é que, biologicamente, boa parte das plantas florescem, ficam mais viçosas na primavera. Mas na parábola, né, esses sinais de florescimento, fortalecimento e renovação dessas plantas, dessa figueira, aconteceria no verão. Ou seja, quando ninguém esperava, quando ninguém planejava. Então, assim será a vinda do homem, a vinda do Filho do Homem, de Jesus, mais uma vez. Queridos, e muitos de vocês podem estar ouvindo essas palavras, achando que é mais uma história, mais uma pregação, que vocês já ouviram. Mas, como Jesus disse que os céus e a terra passarão, mas a sua palavra jamais passará, eu quero, né, te trazer à memória o dia de hoje, como uma comprovação de que as palavras de Jesus, elas são eternas, e é tudo aquilo que ele fala, ele cumpre, né? Ele também havia dito que morreria, mas ao terceiro dia ressuscitaria. E hoje, no dia 12 de abril de 2020, nós ainda estamos comemorando, queridos, esse cumprimento da palavra do Senhor. O Senhor ressurgiu, o Senhor, ele ressuscitou, ele trouxe nova vida e ele tem vida para você. Se ainda assim você ainda está incrédulo, né? Eu quero te falar então de uma mulher, né? Uma mulher que teve uma renovação sobre a sua vida, um avivamento, uma nova história sobre a sua vida. E essa mulher sou eu, queridos. Há 2 anos eu fui diagnosticada com câncer de pâncreas. Eu estava assim como, né, aquele povo na época de Jesus fazendo vários planejamentos. Enquanto eles planejavam construir, né, coisas no templo, eu estava planejando realizar a festa de aniversário do meu filho. Estava, né, pretendendo realizar a minha festa de 30 anos, né, que aconteceria em abril. Mas no final de fevereiro eu fui diagnosticada com câncer de pâncreas. Eu tive uma febre sem precedentes, de 40 graus, fui, né, ao hospital e ali a médica, depois de ter feito todos os exames de sangue e urina e não ter, né, dado nada, ela foi inspirada pelo Espírito Santo a pedir uma tomografia computadorizada, onde ali, né, já puderam ver alguns nódulos, algumas manchas no meu pâncreas. Mas seria necessário fazer uma ressonância magnética, que isso não é feito, né, de emergência. Então, Deus abriu as portas, depois desse dia, né, da febre, em 2 dias eu consegui realizar a ressonância magnética. E foi, né, então eu tive o diagnóstico do câncer de pâncreas. Queridos, e na época, né, muitas pessoas ainda estavam sofrendo um pouco do luto de um repórter, né, que também tinha sido, né, tinha tido óbito, né, chegado a óbito por meio desse câncer similar ao que eu tive. Então, assim, as perspectivas eram baixíssimas de vida, mas o Senhor havia usado um profeta, né, dizendo que isso não seria para a morte. Assim como Lázaro, né, Jesus falou para mim que todas essas coisas que eu passaria seria para a glória de Deus e não para a morte. Queridos, e assim foi. Eu, com 2 meses, o câncer começou a a aumentar, o nódulo, né, começou a aumentar no meu pâncreas. Eu fiz a cirurgia e no preparatório para a cirurgia, o cirurgião comentou comigo que provavelmente ele teria que me abrir, né, daqui até próximo ao sinal da minha cesariana, e falou que eu precisaria de vários doadores de sangue, que já era para eu comunicar à minha família que seria muito provável que eu ficasse alguns dias na UTI, né? Enfim, ele fez vários planejamentos, mas a palavra do Senhor se cumpriu na minha vida, queridos.
fiz a cirurgia, no mesmo dia eu fui para o quarto, não precisei ir para a UTI, nenhuma gota de sangue de outras pessoas que foram me doar, né, foi necessária para mim. Com acho que 5 a 10 dias eu já estava andando para todos os lados lá no hospital. E assim, queridos, o nome do Senhor foi glorificado. Depois disso, eu não precisei fazer quimioterapia, né? Tá aqui os meus cabelos, cada dia que passa maiores, para honra e glória do nome do Senhor. Então, queridos, creia que Deus tem para você, né? Vida, uma nova história, né? Assim como nós temos visto, né? Na vida de tantas pessoas. Creia que as palavras do Senhor jamais, né, passarão. Receba a sua porção de avivamento, receba a sua porção de vida, né? Porque tudo que o Senhor Jesus fez por nós foi por amor. Ele se doou por amor. E hoje, na Páscoa, nós comemoramos isso. Mas nós sabemos que não acaba aqui, né? Nós sabemos que ainda estamos esperando, né, esse avivamento ainda maior, né, para que um dia estejamos todos com Ele, né, na glória. Então, essa passagem, essa mensagem que eu queria deixar para o seu coração, né, uma mensagem de vida, uma mensagem, sabe, de alegria para o seu coração. Não importa a saia justa, mulher, que você tem passado. Creia que Jesus, né, vai zelar pela palavra que Ele já liberou a seu respeito. Amém? Então, que nesse dia de Páscoa você receba essa mensagem, em nome de Jesus.